Hoje a TV PMDB recebe duas pessoas muito importantes para o nosso partido. Ao meu lado, Clériston Vale, que é o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Mairiporã, e o senador italiano Fausto Longo. Bom, você deve estar se perguntando, né? O que os dois estão fazendo aqui que tem trabalhos, de repente, diferentes e tão distantes, né? Mas não, aí que você se engana. Você vai conhecer um pouquinho mais do projeto que o Clériston está desenvolvendo na cidade de Mairiporã. Clériston, então me fala qual é a relação de Mairiporã com o senador italiano e como vocês estão desenvolvendo esse projeto? Flávia, primeiramente é importante frisar que Mairiporã é uma cidade da Grande São Paulo, muito importante. Ela tem uma área, quase 80% de suas áreas de proteção da natureza, né, de preservação permanente, e uma cidade que tem tudo para crescer. E assim que nós assumimos a Secretaria em Mairiporã, pensamos e conversamos com o nosso prefeito na ideia de resgatar a história da nossa cidade. A nossa cidade nos anos 50, ela foi conhecida como uma cidade cinema. Ela era conhecida como Hollywood brasileira. Por quê? Porque nos anos 50 teve um cineasta italiano, Mario Tivelli, que veio a Mairiporã e construiu a indústria cinematográfica Multifilmes. Esta indústria cinematográfica revolucionou a história do cinema no Brasil. Este cineasta trouxe o primeiro filme brasileiro colorido. Foi o primeiro filme em cores do Brasil, o primeiro filme sobre futebol foi ele também, foi tudo gravado em Mairiporã. E aí, o que acontece? Quando nós começamos a pesquisar essa história, só que é uma história que está esquecida na cidade. Ficou apagada, né? Infelizmente. Isso, E nós assumimos e pedimos ao prefeito essa autorização de valorizar a história. Foi criado um decreto, uma comissão, onde até temos os nossos parceiros trabalhando bastante nessa comissão, e aí começamos a levantar a história. Conhecemos a filha do Mario Tivelli, que mora no Rio de Janeiro, e também pesquisando a história, tivemos a abertura de não só valorizar a história do Mario Tivelli e da história de Mairiporã no cinema, mas sim a gente construir uma coisa para a riqueza da cidade, futuro. E o senador está conosco nessa parceria, nesse trabalho, nesse resgate histórico. Claro, pois é, senador, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV PMDB. Então, vamos explicar para o pessoal que está assistindo essa entrevista essa relação, como o Clériston já adiantou, né, que o senhor tem contribuído muito. E eu creio assim, que o senhor tem muitas atribuições no parlamento, enfim, mas mesmo assim o senhor tem essas preocupações, né, de contribuir com o desenvolvimento desses municípios e, nesse caso, da cultura, reavivando essa cultura, né, de Mairiporã. Bom, Flávia, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar aqui na TV PMDB. É sempre gostoso voltar na casa da gente, né? O PMDB fica guardado no coração, mesmo quando a gente está no parlamento em Roma. Tudo aquilo que a gente aprendeu com a prática democrática, com os grandes nomes que exercitaram a política séria, consequente, ética no Brasil, acabam repercutindo no nosso mandato, no dia a dia, na nossa vida parlamentar. E eu sempre agradeço ao PMDB por ter dado essa oportunidade de a gente conviver com tanta gente responsável e com visão de futuro. E um pouquinho graças a essa visão que o PMDB me deu, é que a gente olhou um pouquinho esse projeto de Mairiporã com um pouco mais de generosidade, com um pouquinho mais de olhar para o futuro, do que simplesmente só olhar o resgate da parte histórica. Eu costumo dizer que a natureza colocou no homem 2 olhos para frente, né? Se ela quisesse que olhasse só para trás ou para o hoje, teria colocado um olho na nuca e no queixo. E não é essa a realidade. Então nós temos que guardar o futuro, olhar o futuro. E eu percebi que nós temos aí diversas práticas em várias prefeituras administradas pelo PMDB que costumam usar exatamente esse tipo de argumento. Bom, qual é a responsabilidade da geração hoje, da administração hoje, no sentido de deixar algo melhor do que aquilo que recebeu? E nesse aspecto que eu vi o trabalho, a seriedade,
do trabalho do Clériston em exatamente se apropriar de um projeto que é pura e simplesmente um resgate histórico, mas endereçá-lo ao futuro, ou seja, saber como transformar aquele projeto em algo que possa fixar, criar, consolidar mecanismos e instrumentos de geração de riqueza na cidade de Mariporã. E Mario Tivelli foi um grande cineasta italiano, trabalhou com Pasolini, trabalhou, então, um dos grandes nomes, e ele veio para o Brasil para fazer uma filmagem sobre a vida de Anitta e José do Garibaldi. E acabou não dando certo esse filme, que era um filme do Scorsese, e acabou se apaixonando pelo Brasil, se apaixonando pela Serra da Cantareira, se apaixonando, que realmente tem uma aura, aquela região tem uma coisa muito gostosa, que ainda os brasileiros vão descobrir. E se instalou ali, instalou os seus estúdios, né, que era a companhia cinematográfica Multifilmes, né, que chegou a produzir entre 54 e 64 os 19 dos principais filmes brasileiros, da produção cinematográfica brasileira. Como o Clériston disse, o primeiro filme colorido, o primeiro filme sobre futebol, o primeiro beijo na tela do cinema, beijo frontal. Eva Vilma, né? Eva Vilma. Lançou a Eva Vilma no cinema. Ali, pelas mãos do Tivelli, passaram nomes como Adoniran Barbosa, como Milor Fernandes, o primeiro texto transformado em roteiro, Milor Fernandes. Gente como o Arrelia, que antes de ser o Arrelia, trabalhava como garçom no cinema, né? Fazia papel de mordomo. Enfim, é uma história que a gente não pode perder, mas que ela precisa ser resgatada, e a grande ideia que o Clériston coloca como importante é como essa ideia pode transformar Mariporã, transformar a atividade econômica de Mariporã. Como ele mesmo disse, praticamente 80% do município é área de preservação permanente ou área de manancial. Quer dizer, de qualquer forma, é uma cidade vocacionada para a questão da preservação ambiental. Isso por bem da sociedade. E o PMDB guarda consigo essa responsabilidade, não é de hoje, de por onde ele passa em termos de administração, ele valoriza muito essa questão da preservação ambiental. Então, qual seria a atividade econômica que poderia surgir numa cidade que não pode ali se instalar grandes indústrias ou indústrias de caráter duvidoso do ponto de vista da proteção ambiental? Sem dúvida que a atividade imobiliária é grande, né? Você sabe, todo paulistano sonha em ter uma casa na Cantareira, quer dizer, todo paulistano sonha em ter um reduto naquela região. Mas só isso não consegue dar o retorno, não é o IPTU que dá o retorno para que a cidade consiga se manter e gerar oportunidades para os seus filhos. Então o que acontece? Uma família que tem 2, 3 filhos acaba vendo seus filhos se formarem no período colegial e depois terem que procurar universidades fora ou trabalho fora. Então a ideia que o Clériston teve, essa semente que é usar a cultura, usar a questão do cinema como uma alavanca, como um startup de um novo processo de usar a economia criativa, que todos nós sabemos, o conceito de economia criativa é aquele, geração de riqueza que nasce a partir do talento humano. Esse é o conceito de economia criativa. Então veja bem, se a gente pega esse modelo, essa cultura do cinema e transforma Mariporã numa capital do cinema, mas não é na capital do cinema, na capital do espetáculo, de passar os filmes, mas na parte de capacitar, de produzir, de formar tecnologia, gente. É um verdadeiro centro tecnológico e de capacitação profissional na área do cinema. Então veja bem, quem são hoje os maquiadores, quem são os roteiristas, quem são os iluminadores? Então, por trás do cinema, por trás do espetáculo, por trás do mundo do espetáculo, não só aquele que é no cinema, mas hoje tudo é gravado. Hoje você pega um celular, você assiste um filme, a própria TV, PMDB, quer dizer, hoje o universo é digital, então, e cada vez mais esse universo digital exige profissionais, como aquele que está ali atrás da câmera, né, dedicado a essa atividade. Então a ideia e aí a gente contou com uma colaboração muito grande do Paulo Scarfe, que vai levar para Mariporã uma escola do SESI, uma escola do SENAI,
vocacionada para o universo do cinema, para o universo do espetáculo. E a gente sabe que faltam profissionais. Todas as TVs ficam desesperadas atrás de um bom iluminador, atrás de um bom técnico de som, quer dizer, aí figurinista, porque quando você vai fazer a parte de figurino, você tem que ter uma pessoa formada, culturalmente formada. Tem uma história, ela liga o texto com a ambientação da época, quer dizer, é todo um conjunto de profissões. E não só as profissões, tem a cadeia produtiva. Porque quando você, por exemplo, quando você vai fazer um filme, quer dizer, você começa com os equipamentos, mas a quantidade de produtos da cadeia, quer dizer, que são envolvidos no processo de produção, é uma indústria super importante, tanto que nós temos até na Fiesp o sindicato, que é o sindicato da indústria cinematográfica, que é o presidente, é o André Sturm, que está apoiando o projeto com todo empenho. Então, qual é a ideia? A ideia é criar o Cinepark Mário Tivelli, né? E transformar a cidade de Mariporã, ao longo do tempo, na cinecidade. Quer dizer, é usar a estrutura do espetáculo, quer dizer, aquilo que vem por trás do espetáculo, para formar gente, de forma que os filhos dessas famílias que antes precisavam procurar o emprego na capital, sair de Mariporã, deixar aquela região maravilhosa, deixar o convívio da família, que hoje a gente sabe o quanto é importante e quanto o PMDB defende o fortalecimento da família como um núcleo onde você inclusive ensina a ética, a cidadania. Então, se você trabalha para manter essas pessoas na própria cidade, é uma coisa super importante. É isso que eles estão fazendo, é gerar a oportunidade de que essas pessoas possam se qualificar, revelar os seus talentos e sem precisar sair de uma cidade tão bela, de um lugar tão belo como é Mariporã.